Bom dia, meus amados irmãos. Vamos dar continuidade a esta carta maravilhosa de Paulo aos Gálatas, que na realidade é uma carta circular para toda aquela região da Galácia. E não vou repetir a parte introdutória, já que o irmão Roland fez isso algumas semanas atrás, com uma maestria que é própria dele, mas quero olhar de uma perspectiva por que essa carta foi escrita, e aqui fala de um grande perigo que estava permeando os Gálatas. Então, no primeiro versículo, Paulo está chamando aqueles Gálatas de insensatos. Mas qual é o problema? O problema é que eles estavam como que fascinados, estavam como se estivessem entorpecidos com encantamentos em relação à lei. Então Paulo diz o seguinte: mas como é que vocês deixou de obedecer à verdade, que vocês tiveram esse encontro com Jesus Cristo, o Jesus Cristo crucificado, que é o cerne da mensagem? Como é que vocês ficaram fascinados, deslumbrados com alguma coisa que vocês querem acrescentar ao Evangelho? Então Paulo, ele mostra que, por que é que eles creram? Eles creram pela lei ou eles creram pela fé? Então vamos olhar aqui do versículo 1 ao versículo 5, vamos ver o texto aqui. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecerdes a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que por isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo faz 5 perguntas e ele quer saber, ele está questionando por que os Gálatas ficaram maravilhados em relação a um acréscimo ao Evangelho. Então, por quê? Eles creram pela lei ou pela fé? Então, o verso 2 diz assim: eu só quisera saber isso de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou da pregação da fé? Então, a questão é que, em um determinado momento, eles estavam agora acrescentando a lei como prova da evidência da salvação. E lógico, nesse período, eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava confeccionado, eles não tinham nem sequer os Evangelhos. Os Evangelhos, o Novo Testamento foi feito em 100 anos, e essa carta aqui está aí por volta dos anos 80 depois de Cristo. Então, esse período, eles só tinham o Antigo Testamento. E não eram todas as igrejas que tinham o Antigo Testamento. Então, Paulo está questionando por que eles tomam uma decisão como essa, permite que ensinos duvidosos comecem a permear a igreja. Então ele fala sobre o Cristo crucificado, que é a grande pregação antiga, é a pregação que foi evidenciada durante toda a história. Então, Paulo questiona isso. E ele anseia por uma resposta. Ele quer uma resposta por que eles tomaram essa decisão. Então, ele diz o seguinte: 2 vezes ele repete sobre ser insensatos. No verso 2 ele volta a repetir: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Ou seja, eles foram extremamente abençoados por ter recebido a grande pregação da fé. Só que essa grande dádiva que Deus deu, eles estavam agora perdendo esse grande tesouro, porquanto começaram a permitir que o ensino da lei tivesse o mesmo peso que a pregação da fé. Então, isso estava realmente prejudicando todo o contexto da pregação que chegou até eles. Então, vocês começou bem, deveriam estar concluindo a vida de vocês de uma maneira boa, mas o que está acontecendo é que vocês estão agora acabando pela carne, vocês estão voltando à escravidão. A dependência da lei é uma escravidão. Então, vocês estão agindo como se estivessem entorpecidos. Vocês estão assim julgando as coisas pela aparência, mas isso vai prejudicar a vida espiritual de vocês. Isso vai fazer com que vocês tomem um rumo que, de uma certa maneira, se não tomar cuidado, será irreversível. Então Paulo fala sobre isso e mostra que é importante eles entenderem qual é realmente o propósito. Então no verso 3 diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Paulo parte agora pela questão sentimental. Ele começa a trazer à mente dos Gálatas que, ao chegar o Evangelho até eles, foi através do período de perseguição. Eles, para conseguirem vencer e permanecer na fé e aceitar essa fé, eles tiveram que passar por um período difícil. Lembrando que a perseguição, ela, em determinado momento, ela já estava se tornando generalizada. Então Paulo parte para a questão emocional, para que eles considerem, né, o quanto eles padeceram por causa do Evangelho, e só que agora eles estão negociando o Evangelho, a pregação da fé, para uns judaizantes, aqueles crentes que queriam realmente o Evangelho, mas também que não queriam abrir a mão da lei. Então, eis aí um problema bastante complicado. Então, eles haviam sido agraciados, eles receberam tantas coisas boas de Deus, e agora eles estavam numa situação bastante perigosa. Então Paulo diz: será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Né? Então, tudo o que aconteceu na vida deles de fé foi jogado dentro da lata do lixo? Eles esqueceram disso? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então esse evangelho que chegou aos Gálatas não foi o evangelho que chegou pela lei. Aliás, a lei é condenativa. A lei, ela traz obrigações. O evangelho é uma justificação pela fé, quando o indivíduo é declarado justo diante de Deus pelo ato de crer, pelo ato da fé. Então, Paulo procura envolvê-los nesse sentido, para que eles, trazendo a lembrança, eles possam refletir e comece a deixar esse acréscimo extremamente perigoso, para que eles tomem um novo rumo na fé. Então ele agora vai citar também o exemplo de Abraão. A partir do verso 6 em diante, ele diz: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Veja bem, ele cita Abraão, que ele creu e isso foi imputado como justiça. Para o judeu, Abraão era o símbolo realmente da fé. E lógico, ele está trazendo à memória dos cristãos que
Abraão, ele teve esse ato de fé, de crer. Esse ato de acreditar no que Deus falou sem precisar de parâmetros para Deus prová-lo de que realmente era essa a decisão. Não, ele simplesmente creu no que Deus falou. Lógico que o texto, o verso 7 diz: sabeis, pois, que os que são da fé, eles são filhos de Abraão. Então, veja o que é interessante. Ele está dizendo que a fé que os cristãos têm, os cristãos genuínos, é chamada fé de Abraão. Porque o judeu, ele considerava que ser filho de Abraão era ser a mesma coisa do que ser filho de Deus. Então, ele diz, os que são da fé realmente são filhos de Abraão. Então, se eles têm essa grande consideração que eles têm teologicamente pela vida de Abraão, eles têm que entender que se eles saem desse parâmetro, eles deixam de ser filhos da fé. Então eles vão ter que seguir obrigações que é extremamente pesado e que eles não têm condições, não só eles, mas a humanidade não tem condições de arcar com esse peso tão alto. E o verso 8 ainda diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Veja bem como Paulo traz Gênesis capítulo 3 com uma aplicação extremamente profunda. Ele diz que aquela promessa, de Gênesis capítulo 13, capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É maravilhoso esse texto porque Paulo chama esse anúncio do Evangelho. O Evangelho foi anunciado através de Abraão. Olha que coisa maravilhosa! E todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, naquela promessa que seria dada para a igreja, e a igreja iria cumprir esse propósito. A igreja ia fazer com que esse propósito se expandisse não apenas para os judeus, mas para os gentios. Então Deus não faz acepção de pessoas. Em Abraão, todas as famílias da terra, raça, tribos e nações, todas elas seriam alcançadas pelo Evangelho e receberiam as bênçãos espirituais que Abraão recebeu quando creu. Então, esse texto de Gênesis 12 é realmente uma grande aplicação do Evangelho no Velho Testamento. E Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se eu como apóstolo, vocês não derem muito crédito, mas olha, eu vou mostrar para vocês o que as Escrituras falam sobre a fé. Você não vai ver na vida de Abraão um compêndio de ensinos da lei para que ele pudesse, a fé dele se firmar em Deus. Não, ele está dizendo que a fé é o ato de crer e que Deus declara justo, é a justificação pela fé que Abraão recebeu. E ele diz ainda, de sorte que os que são da fé são benditos como crente em Abraão. As bênçãos celestiais que foi dado pela fé a Abraão, ela alcançou todos os cristãos. Toda a humanidade pode alcançar isso. Então esse exemplo de Abraão é como se fosse uma parte de sustentação na argumentação de Paulo em relação aos desvios doutrinários, o que é muito também pertinente nos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo muitas situações em que as pessoas querem o Evangelho, mas querem acrescentar o judaísmo. Às vezes eu vejo determinadas igrejas que eles colocam candelabro,
usa o shofar dentro do templo, bandeira de Israel. É uma maneira bastante sorrateira de estar incutindo dentro das doutrinas coisas que a Bíblia não manda fazer. A Bíblia não dá essas diretrizes para que se acrescente isso no Evangelho. E vai passando o tempo, as coisas vão se tornando cada vez mais fragilizadas, porque as pessoas não contentam apenas com o Evangelho. Eles querem fazer mais alguma coisa para ter estabilidade de crer da salvação, de que é salvo. E Paulo, ele ainda diz no verso 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, o texto está lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e o povo dirá amém. Então Paulo está dizendo que guardar a lei é algo impossível. Não se consegue guardar a lei. Esses esforços para guardar a lei é impossível. Aliás, o texto e os outros textos do Novo Testamento diz que se a pessoa for guardar os mandamentos e tropeçar em um, ele se torna culpado de todos. E vejo também que o fato daquela igreja e até da igreja do presente querer acrescentar alguma coisa no Evangelho é simplesmente negar o sacrifício da cruz. Por qual razão? Se eu ter que guardar a lei, se ela é o meu sustento para a eternidade, para a credibilidade da minha salvação, então não precisava Jesus ter vindo ao mundo. Bastava deixar esse corpo doutrinário da lei para que pudéssemos obedecer, então estava garantido o nosso lugar no céu. Então a lei, ela apontava para Jesus. Então todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Todos os livros do Velho Testamento, eles apontam para Jesus. Então, a Bíblia considera como uma maldição a pessoa que tenta guardar a lei para obter a salvação. É um esforço dos seres humanos. A justificação da fé é um ato que Deus declara porque o indivíduo nasceu de novo, porque ele foi regenerado, e Deus declara justo. Obviamente, se Deus declara justo, a ação da salvação é de Deus. Deus é que salva. No outro, na lei, o ser humano pode bater no peito e dizer que ele é salvo pelo seu próprio esforço. E era essa a mensagem que os judeus queriam ter certeza, eles queriam essa garantia. Então Paulo diz que esse tipo de ato realmente ele afasta as pessoas completamente do Cristo crucificado. Então ele parte do princípio de que o ser humano por si só é capaz de se salvar. E aí Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Porque senão os seres humanos podem se gloriar pelo fato de ele fazer todo o seu esforço, para poder ser salvo. Então é realmente uma maldição a pessoa acreditar que o seu próprio esforço pode garantir a sua salvação. Então, você tem a prática da lei e você tem a fé em Jesus. Então, Paulo traz à mente deles: vocês querem seguir esse caminho? É um perigo. Vocês podem ter um caminho quase sem volta.
E ele fala dessa maldição e ainda diz aqui o verso 11 e o verso 12. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E é interessante que o texto mostra claramente que Paulo diz que a justificação jamais será pela lei. Então, se é totalmente por Jesus, o justo ele vai viver pela fé. E Paulo está falando do texto de Abacuque 2,4, que é mais um ponto para trazer credibilidade, já que eles tinham o Antigo Testamento. Então Paulo pega Gênesis, pega Deuteronômio, pega agora Abacuque para dar sustentabilidade no que ele está dizendo. Então, ninguém será justificado. E não só esse texto de Abacuque, mas em Hebreus 10:38 também existe essa afirmação. Paulo também, na sua teologia, mostra que o justo viverá totalmente pela fé. Mas, o Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então, é mais o texto, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, se foi Apolo ou algum outro escritor, mas é interessante a concordância bíblica, né? Como, vivendo geograficamente, às vezes, de um desses escritores, vivendo até em alguns anos diferente um do outro, mas eles mantendo a mesma linha. O justo vai viver pela fé. E Paulo também fala isso no livro na carta dele aos Romanos. Paulo também diz no capítulo 1, no verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, Paulo ele não contraria nem um ponto sequer sobre o que o Velho Testamento diz e em toda a sua teologia nas demais cartas. Então, essa maldição é o ato em que as pessoas, pelo seu próprio esforço, pode achar que pode ser salvo. E é interessante porque, ao fato de Paulo falar isso, né, nós temos que refletir bastante, porque, na realidade, novas doutrinas, novos ensinos, eles começam a adentrar dentro de uma igreja, às vezes, como conta-gotas. Até se formar realmente um segmento dentro daquele rebanho, ele começa com pequenas gotas. Um ensino aqui, mais outro ali, e isso vai fermentando a teologia e vai trazendo com que pessoas que convivem dentro do mesmo local comecem a ter pontos de vista teológicos diferentes. É claro que um dos princípios batistas é o livre exame das Escrituras. Graças a Deus todos nós podemos ler e temos aptidão para poder interpretar. Mas temos que tomar cuidado com os novos tipos de ensinos que são colocados na internet como avalanche. Então, a quantidade de doutrinas esquisitas, de ensinos que não têm sustentação bíblica, estão aos montes aí. E isso realmente está prejudicando hoje grande parte de muitas pessoas que são tementes, mas que às vezes estão recebendo alguns ensinos que não são condizentes com o ensino bíblico. Ainda nesse verso 12, né, Paulo diz que, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá.
Então, como é que alguém pode viver pela lei? Sendo que se apenas a quebra de um só dos mandamentos torna o indivíduo culpado de toda a lei, de todos os mandamentos. Quebrou um mandamento, você quebrou todos eles. Então, no Velho Testamento, quando alguém pecava, ele tinha que matar um cordeiro para extinguir o pecado daquele indivíduo. Então, esse sistema que Deus colocou era mostrando que o indivíduo ele dependia sempre de um sangue alheio, um sangue puro. No caso, o cordeiro deveria ser um cordeiro imaculado, esse cordeiro não podia ter manchas, não podia ser um cordeiro manco, não podia ser um cordeiro cheio de enfermidades. Ele tinha que ser um cordeiro puro e tipificava o Cordeiro Santo de Deus, tipificava que Jesus é esse cordeiro puro que ia cobrir o pecado dos seres humanos. Mas o indivíduo, quando ele quebrava um dos mandamentos, ele estava culpado de toda a lei e ele precisava. E olha o interessante disso, que o fato de ele crer que aquele animal, que aquele ensino que Deus tinha colocado, que o cordeiro expiava o pecado do indivíduo que tinha pecado, era interessante que eles aceitavam isso. Eles recebiam isso. Recebiam como um perdão. Então isso no Velho Testamento. Então no Novo Testamento eles não podem querer voltar a isso, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio, né? E uma vez ele fez o sacrifício para sempre. Não há mais necessidade de nós realizarmos novos sacrifícios. Mesmo porque, imagine o tamanho da manada para cada indivíduo que pecasse diariamente para poder expiar o pecado. Para que o indivíduo se reconciliasse com Deus. Para que o indivíduo fosse redimido dos seus pecados. Então ia ser bastante complicado. Então o texto diz ainda, no verso 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E está também esse texto lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Agora veja que Jesus, ele assume um papel terrível. Aquele que foi pendurado no madeiro era considerado como maldito. Quer dizer, veja o nível que Jesus baixou. Veja a profundidade do que Jesus assumiu moralmente, de ser colocado, registrado na sua vida como um maldito, um ser que era pendurado, era um ser da pior espécie possível. Jesus assume isso sem ser esse ser da pior espécie. Geralmente as pessoas que eram condenadas e eram colocadas no madeiro, geralmente essas pessoas eram os piores indivíduos, os piores bandidos, os piores assassinos. Era a classe mais baixa da moralidade, da ética. Era esse tipo de pessoa que era colocado na cruz. Veja que Jesus ele assume uma responsabilidade que não era dele. Então ele assume recebendo sobre si o castigo. Que às vezes tem muita gente que pensa que foi o diabo que matou Jesus. Isso aí não tem base bíblica. A punição foi a punição que Deus deu para aquele que iria assumir o pecado do mundo. O castigo que era dado por Deus, que é santo, para aqueles que tinham pecado contra ele, era a morte.
Então Jesus, ele assume isso sem qualquer tipo de pecado em Jesus. O Cordeiro puro e imaculado de Deus assume uma responsabilidade muito grande sobre si. Então Paulo chega a dizer isso para eles, que essa pregação da fé não pode ser esquecida por eles. O Cristo crucificado, o que ele assumiu, não há mais necessidade de fazer uma coisa aqui, outra acolá, para poder garantir a sua salvação. E no verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Jesus, ele assume isso e cumpre aquilo que foi estabelecido ali no livro de Gênesis, para que todos nós, os gentios, pelo poder do Espírito, alcançássemos a promessa. Veja que coisa maravilhosa, né? A bênção de Deus, desse Deus amoroso, chegou a nos alcançar. Porque a promessa de Deus era para todas as famílias da terra. Então, Paulo mostra isso para que eles não se apegassem ao judaísmo e nem fizessem os gentios entrarem nesse âmbito, entrar nesse caminho, entrar nessa vereda. E por isso Paulo, ele é bastante duro com eles, chamam de pessoa sem raciocínio, né, de ser uma pessoa insensata, né, que estão considerando que aquele ato deles de aceitar aquilo, que eles já estavam na carne. E Paulo não podia falar menor do que isso, porque às vezes é o que acontece hoje. Às vezes uma doutrina ou outra ali, não, vamos deixar isso, vamos deixar aquilo. Não, nós temos que ser a verdade, ou ela é absoluta ou ela não é verdade. Então a verdade de Deus não pode ser modificada. O que Deus pré-estabeleceu não pode ter modificações. Então essa maneira que Paulo fala é um alerta para nós. É um alerta para nós ficarmos de olho, porque no final dos tempos, Jesus mesmo diz que muitos virão no nome deles, farão sinais e maravilhas que, se possível for, enganarão até os escolhidos dele. Não é para nós ficarmos alerta, não é para nós ficarmos atentos à manipulação, né, satânica para tentar desviar os filhos da fé? Será que nós temos que ser tão indolentes, tão simples demais para aceitar qualquer novo ensino sem realmente uma sustentação bíblica, sem uma base bíblica? E não é, lógico, base um versículo aqui, outro lá, uma coxa de retalho. A Bíblia, você tem um canon, ela tem toda uma trajetória, você tem um contexto histórico, você tem o contexto do livro, você tem o contexto do texto, que são aqueles capítulos ou versículos antes daquele texto. Então, essa questão nós temos que, no caso ali, era o judaísmo. E hoje? O que hoje, quais são os perigos que estão rondando a nossa igreja? Quais são os perigos que estão andando em volta, em ciclo, e que pode estar de uma maneira sorrateira entrando? É algo que nós temos que pensar. Nós não podemos ser simples demais, achando que não, isso nunca vai acontecer. Ora, eles receberam a mesma pregação que nós recebemos, a pregação da fé. Então, se eles naquela época, eles já receberam esse tipo de influência, será que hoje nós estaríamos tão livres de outros tipos de influência? Então é para nós ficarmos bastante alerta em relação a isso. O Evangelho é o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que vai voltar. A nossa fé deve estar totalmente sustentada na pessoa de Jesus. É Jesus e mais nada. Não é Jesus e mais alguma coisa. O indivíduo pode ser extremamente consagrado a Deus, pode fazer boas obras. Aliás, as boas obras ele deixou para que nós andássemos nela.
porque nós somos feituras de Deus. Fomos criados para fazer as boas obras. Agora, nós não devemos nos apoiar que essas boas obras vai nos garantir que somos salvos. Não, as boas obras são ações, atitudes de quem é salvo. Por outro lado, o indivíduo que é consagrado a Deus, dedicado, tem a sua vida devocional organizada, que é uma pessoa extremamente religiosa, cumpridora dos seus atos, moralmente perante a sociedade e perante a sua família, uma pessoa que anda corretamente, mas ele não pode de forma alguma achar ou ele mesmo ter esse próprio sentimento, porque ele faz determinadas ensinos para o seu próprio crescimento, que isso diz que ele é salvo. Então outra visão. Então também, se nós fôssemos salvos porque lemos grande quantidade da Bíblia, porque oramos tantas horas, então também não precisava do sacrifício de Jesus. Nós mesmos podemos nos salvar. Então é Cristo e nada mais. Cristo é tudo. A Bíblia, se nós torcermos a Bíblia inteira, ela vai sair Jesus. A Bíblia inteira é Jesus. Então Paulo, ele dá esse fecho de que a pregação da fé foi a pregação que todo o Antigo Testamento pregou, e que a lei era uma maneira de Deus tolir e punir os que andavam errados. O indivíduo guardava a lei como obrigação. O Evangelho é pela fé. É como se Deus tirasse a lei de um coração de pedra e colocou no coração de carne. Nós guardamos a palavra de Deus mais do que obrigação, porque o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos a guardar a palavra de Deus, né? Porque se guardarmos a palavra de Deus por obrigação, então nós estamos colocando que essa obrigação nos leva a ser salvos. É outro perigo. Então temos que nos apegarmos totalmente a Jesus e estarmos bastante alertas sobre o que está no momento. Tem aparência agradável, são pessoas às vezes amigas, mas temos que estar cientes de que qualquer ensino que vai além das Escrituras deve ser considerado como anátema, como Paulo já fala no primeiro capítulo. O Evangelho é Cristo crucificado, e por isso nós devemos nortear toda a nossa vida pautada em Jesus. É claro que uma pessoa salva, ele vai sentir prazer em trabalhar para Deus, ele vai sentir prazer em adorar a Deus, ele vai sentir prazer de ir na igreja, ele vai sentir prazer em fazer a sua vida devocional, ele sabe que ele é dependente de Deus para tudo. Então tudo que ele vai fazer, ele vai orar a Deus, vai pedir orientação a Deus. Ele não vai guardar as coisas com medo disso, aquilo, não. Ele tem Deus como pai, há uma filiação nisso, há um relacionamento de pai e filho entre a igreja e o cabeça. Então o Filho de Deus, ele vai fazer essas coisas porque ele está alicerçado a sua fé na pessoa de Jesus e não em méritos próprios. Então que Deus assim nos abençoe e nos ajude a confiarmos e colocarmos toda a nossa existência, toda a nossa peregrinação aqui na terra, vivendo para o Cristo crucificado. E é o que a palavra de Deus diz: Cristo em vós, esperança da glória. Ele está em nós. O Evangelho, quando entrou pela fé. E por isso, o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Já estou crucificado com Cristo e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, no Cordeiro de Deus, que morreu e se entregou por mim. Então,
Paulo tem isso como alvo na vida dele, e que nós também possamos colocar isso em nossa vida. Cristo é tudo. Que Deus assim nos abençoe.